Você lembrava desse Manchester City? Porque ele já tinha meio que ficado um pouco embaçado na minha memória. É claro que eu estou exagerando. Tem um recente grande jogo, grande vitória do Manchester City aqui nesse estádio contra o Chelsea, mas de fato, isso que aconteceu hoje contra o Newcastle era rotina e deixou de ser e, portanto, volta a se tornar algo especial. É muito interessante mesmo como observador acompanhar esse Manchester City vivendo a pior temporada sob o comando do Pep Guardiola. Entrou nessa 24ª rodada com o menor número de pontos nesse recorte, né, da Premier League da era Guardiola, com menos gols marcados, mais gols sofridos, com menos vitórias, com mais derrotas. Então, por todos os ângulos praticamente possíveis, esse Manchester City faz a pior campanha dentro da Premier League sob o comando do Pep Guardiola, o que, por um lado, dá o tom do quão mal a equipe está, mas, por outro, dá o tom do quão incrível foi tudo o que aquele Manchester City proporcionou para o próprio torcedor, impactou no mundo do futebol inglês e também europeu, quando ganha a Champions. E mesmo assim, na pior campanha, está de volta ao G4, né? Vai brigar ali por vaga na Champions, então é uma queda brusca para os próprios padrões, mas não é uma queda comparável, por exemplo, a de dois clubes do Big Six que se enfrentam amanhã, neste domingo, Manchester United e Tottenham, por exemplo. Inclusive, esse vídeo de hoje é só sobre Manchester City 4, Newcastle 0, porque eu vou comentar os outros jogos e destaques da rodada no Fred Café, toda segunda-feira, às 11 da manhã, com o apoio da Melita. Portanto, eu vou deixar a derrota do Chelsea, com o golaço do Mitoma, aquele domínio dele está até agora alugando um triplex na minha cabeça. A vitória do Arsenal com o seu novo homem-gol Merino. Também vou comentar outros resultados que me fogem à cabeça agora desse sábado. Mas hoje eu só comento City e Newcastle nesse vídeo aqui, tá? Acho que está bem claro pela thumb, mas é bom deixar ainda mais claro nas palavras aqui. Um atropelo resolvido em 33 minutos. Eu admito para você que eu vim para essa partida achando que o Newcastle era favoritaço. Eu achava que tudo que o Newcastle faz de bom explora tudo que o Manchester City tem feito de ruim. Eu achava que era o encaixe perfeito para o Newcastle conseguir, enfim, uma vitória aqui. Daqui a pouco eu explico esse enfim, porque é uma freguesia impressionante, especialmente nesse estádio. Eu achei que a pressão alta do Newcastle seria sufocante para esse Manchester City, que essa defesa e esse meio-campo muito físicos seriam algo infernal para esse City, que as velocidades nas pontas, especialmente com Gordon, também seria algo, um mapa da mina, mas não foi isso que aconteceu. E o atropelo veio do sentido contrário e eu me surpreendi muito positivamente com o City e muito negativamente com o Newcastle. Eu já falo do time derrotado, porque antes eu tenho que falar do novo faraó na praça, né? Se tem o faraó de Liverpool, agora temos um candidato a faraó de Manchester, sem querer reduzir o jogador à própria nacionalidade, evidentemente, mas o próprio Marmouche, ele parece gostar desse apelido de faraó que ele tinha já no Frankfurt e já na Alemanha. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito interessante ver que esse encaixe do Marmouche, ainda que muito recente, muito fresco, tenha produzido tanta coisa hoje, né? Cara, um hat-trick, ele nunca tinha marcado nenhum gol com a camisa do Manchester City, é apenas o terceiro jogo dele, inclusive, né, claro. E um hat-trick marcado no espaço de 13 minutos, inclusive é o quarto mais rápido da história do Manchester City dentro da Premier League. O Marmouche, ele foi mortal, cara, mortal. O primeiro hat-trick da carreira dele, inclusive, nunca tinha marcado um hat-trick antes como profissional e consegue já nesse começo pelo Manchester City. E coloca ainda mais em perspectiva como o Lewandowski é inalcançável, né? Eu queria ter perguntado para o Pepe, não consegui, sobre a sensação, porque ele e aquela comemoração maravilhosa e já histórica, icônica do Pepe, colocando as mãos na cabeça com os 5 gols do Leva em 9 minutos, o Marmouche consegue fazer 3 em 13, o que é bastante coisa, o que não é comum. Então, o Marmouche está seguindo, dando sequência. Para o City é novo, mas para o Marmouche não. Ele conseguir ter números
interessantes, né? Nessa temporada ele chega agora a 22 pelos clubes, né? Sem contar o que ele faz pela seleção do Egito, além de 13 assistências. Dentro das 5 principais ligas europeias, ele é o terceiro em participações diretas para gol, atrás do Salah e do Harry Kane. A gente teve aqui a presença do Dorival Júnior mais uma vez, ele esteve aqui na partida contra o Real Madrid, e já falo do jogo da volta rapidamente no fim desse vídeo, e ele esteve aqui hoje junto ao auxiliar e filho Lucas Silvestre, claro, para observar todos os brasileiros em campo, 3 nos times titulares e 1 no banco de reservas, e eu quero falar especialmente de 2. O Savinho jogou muita bola, o Savinho jogou muita bola. Ele aproveitou muito bem o corredor do Hall, e eu espero que você tenha pescado esse trocadilho infame. E ele foi uma ameaça constante, cara, constante. Olha o Renato Senise me atrapalhando aqui, olha, que lindo. Tô brincando. Não, tá nada. Eu sei, ele me expulsou de lá também. Eu tô te atrapalhando? Quer que eu fale mais baixo? Quer que eu te abrace? Tá bom, daqui a pouco eu vou aí. Perdão, te fazer acompanhar, eu tô com o Renato Senise aqui, sempre um gentleman. O Savinho jogou muito bem. Ele sai com uma assistência, mas não é isso que faz o jogo dele fantástico. Ele participa muito bem do segundo gol também, antes de passar a bola para o Gundogan assistir o Marmoush, mas o Savinho está jogando muita bola. Ele jogou muita, ele não tá jogando, ele não consegue manter a consistência normal, mas ele hoje jogou muita bola. Para mim foi um dos melhores jogadores do Manchester City. Quem também saiu com uma assistência foi o Ederson. Um lindo passe para o Marmoush, um passe absolutamente magistral do Ederson, aproveitando essa característica que o Newcastle deu para o Manchester City, de linha alta, marcação homem a homem, pareceu muito o Chelsea, só que eu imaginei que o Newcastle teria melhores condições, porque faz uma temporada melhor do que a do Chelsea, pelo menos do Chelsea dos últimos 2 meses, isso vai ser o tema do próximo vídeo, inclusive um dos temas. Mas essa linha alta do Newcastle foi muito explorada quando o Guardiola já falou isso pra gente, né? Quando o time quer marcar homem a homem, pressão alta e linha alta, ele obriga o Manchester City a ser o que não gostaria de ser, mas pode se tornar, que é um time de bolas longas, um time de jogo direto. E o Ederson é espetacular nesse quesito. Ele chega à 3ª assistência na temporada e bate 2 recordes. O primeiro, ele é o primeiro goleiro da era Premier League a alcançar 3 assistências numa mesma temporada. Ele tem mais assistências nessa temporada de Premier do que Luís Dias, Szoboszlai, Pedro Neto, Phil Foden, todos estes com 2 cada, 2 assistências cada. Ele tem o mesmo número de assistências do que o Odegaard, e o Ederson consegue então esse número absurdo. E outro ainda mais absurdo é que ele se torna o goleiro com o maior número de assistências da era Premier League de 92 para cá, é sempre bom lembrar. São 6 no total, ele ultrapassa o Paul Robinson, que fez carreira principalmente no Tottenham, que ficou com 5, com 4 tem o David Seaman, lembra dele? O Ronaldinho lembra. E do Pepe Reina, e o Alisson, o seguinte na lista brasileiro, tem 3, metade do Ederson, 2 números absurdos, o do Ederson, claro, ainda mais. Impressionante, cara. Então esse Manchester City, ele se revigora, ele se reconecta e ele traz uma certa esperança de talvez conseguir o improbabilíssimo, mas não impossível, que é virar essa eliminatória contra o Real Madrid no Bernabéu. Eu ainda acho que o City vai lá e o melhor possível é conter os danos, é não aumentar o marcador muito a favor do Real Madrid. Eu ainda acho, o City cometeu alguns erros no primeiro tempo, o Kuzanov, o Vardiol, o próprio Ederson, que um time como o Real Madrid poderia não perdoar como o Newcastle o fez. Eu acho que esse Manchester City ainda tem vulnerabilidades e uma tendência à oscilação que não consegue dar a sensação de que ele pode repetir o que ele fez hoje contra o Real Madrid no Bernabéu. Se repetir, aumenta as próprias chances, evidentemente. E também porque é um encaixe completamente diferente. O Real Madrid não vai jogar linha alta, o Real Madrid não tem essa... Não vai, muito provavelmente, entrar em campo de maneira tão
com um farol tão baixo como o Newcastle entrou hoje. E eu já quero trazer uma aspa muito forte do Bruno Guimarães em entrevista para a gente da TNT Esportes México, né? Eu fiz o jogo hoje pelo México, como tenho feito na Premier League. E também tem um ponto do Ederson que eu quero trazer. Mas antes, que as novidades tragam boas novidades. Como o Marmoush fez, o Kusanov fez um jogo mais seguro do que contra o Chelsea, certamente. O Nico foi muito, muito bem. Aliás, saiu de campo com 98% de acerto dos passes. Não só passes para o lado, os passes quebrando linhas, e foi uma esperança de que há um Rodriinho que pode trazer uma estabilidade. Não é por acaso que o Gundogan ficou solto para dar o passe para o segundo gol do City. Ele tinha a segurança do para-brisa do Nico Gonzalez como primeiro volante. É muito difícil colocar nas costas dele a pressão de um equilíbrio do Manchester City para esse jogo contra o Real Madrid, mas ele fez um partidaço hoje aqui, também um dos melhores em campo. E você vê a troca de guarda, né? De gerações. Nico, Marmoush, Kusanov, Walker saiu, Bernardo e De Bruyne no banco e não fizeram falta. O Ake e o Dias, eu não sei se foram poupados ou se têm novos problemas físicos, mas esse Manchester City tem muitos jogadores jogando no sacrifício. E o Rico Lewis na lateral direita sem comprometer, fez um jogo correto. Não sei se será assim contra o Real Madrid. Provavelmente sim, porque o Akanji agora se machucou, vai ficar 2 meses parado. Passa por cirurgia, inclusive, nesse fim de semana. Uma lesão muscular. Então, eu acho que vai ser o Rico Lewis mesmo, e aí vai ser complicado, cara. Mas isso é papo para depois. Hoje vamos falar mais do Newcastle. E o Ederson, ele diz pra gente que ele não tem treinado chutes e assistências como ele deu hoje, porque ele está jogando com um problema na coxa e pode agravar-se para uma lesão. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho. São muitos jogadores, não só no City, em vários outros clubes, que por conta do esgarçamento do calendário, estão tendo músculo de gelatina, cara. Olha o Havertz, olha o Akanji, olha todos os outros aí, que eu não vou lembrar, a lista é muito longa. É um tema da temporada europeia, ainda mais do que das outras, as lesões. Vamos ver, cara. Vamos ver esse jogo contra o Manchester City. A freguesia que eu prometi. O Newcastle só venceu apenas um dos últimos 35 jogos contra o City na Premier League, lá em 2019 no St. James's Park. Perdeu as últimas 16 visitas ao Etihad Stadium, nunca venceu aqui na Premier League. A última vitória do Newcastle contra o City em Manchester foi ainda em Main Road, o antigo estádio do City lá em 2000. Então é uma relação realmente de freguesia. Esse Newcastle deixou impressões muito ruins e o Bruno Guimarães disse pra gente que foi tudo ruim, cara, que ele ficou muito irritado com a pressão pouco encaixada, que sentiu alguma coisa no comportamento do time, ele como capitão, e ele fala uma frase impactante, assim, que ele disse no vestiário para os caras: se vocês estão achando que são um time de estrelas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se tiver com a cabeça só na final da Copa da Liga, a gente tem muita coisa para prestar atenção antes. E tem mesmo, né? Inclusive enfrenta o próprio Liverpool antes pela Premier League. A próxima rodada é contra o Nottingham Forest. Então o Newcastle precisa ficar de olho para se manter vivo nessa briga de G4 ou G5 para estar na próxima Liga dos Campeões. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e até o Fred Café, 11 da manhã, segunda-feira.